em direto a partir do Porto. Olá, boa tarde, Ricardo Jorge Pinto. O que é que me dizes já estas últimas declarações de Alexis Tsipras, tem minutos, que diz que não aceita nem chantagens nem ultimatos da União Europeia? Ele está, de facto, a esticar muitíssimo a corda. Há radicalização de ambos os lados e há também um jogo de bluff que acaba por, de alguma maneira, sustentar, alimentar aquilo que é o suspense, que sucessivamente vai sendo prolongado. Agora considera-se que amanhã é deadline, mas esta deadline já é a 35ª, já lhe perdemos a conta. A verdade é que de semana para semana, de mês para mês, considera-se que o caso grego tem que ser resolvido de uma vez por todas, mas percebe-se que, afinal, o melhor que se vai conseguindo é manter a mesa das negociações com os lados intervenientes à sua volta. Para esta reunião do Eurogrupo estava determinada uma discussão que, infelizmente, por causa deste caso grego, acabará também por ser adiada, que é a discussão à volta daquilo que será a União Europeia Monetária. E é aí que, no fundo, um dia as coisas acabarão por ter que se resolver, na medida em que o que se pode agora é introduzir alguns remendos naquilo que são situações que vão surgindo aqui e além e que vão sendo apagadas como se fossem fogos pelos bombeiros de serviço. E neste caso os bombeiros de serviço são os países da União Europeia que procuram evitar que haja aqui um default por parte da Grécia e aquilo que eventualmente lhe poderia seguir, que era a saída da Grécia da zona euro. E essa é a grande incógnita, a grande variável, porque ninguém sabe exatamente o que é que acontecerá no dia em que um país sair da zona euro. Isto é, não há uma espécie de manual de emergência que se possa abrir e consultar para saber o que é que será o day after de uma saída de um país da zona euro. E aí temos os economistas a dividir-se entre aqueles que dizem que se a Grécia sair da zona euro, isso pode ser o início de uma derrocada, que a seguir irão países como Portugal, a Irlanda, Espanha, Itália, e então a partir daí será absolutamente insustentável a posição do euro. E há quem diga que não, e há quem diga que o Banco Central Europeu já tem mecanismos suficientemente resistentes para permitir que um país com uma dimensão relativamente modesta em termos de PIB, como o caso da Grécia, possam sair sem que haja um efeito de contágio. Sinceramente, eu não sou um economista, não sou um especialista nesta matéria, tenho a mesma perplexidade e tenho, sobretudo, o mesmo receio que qualquer cidadão europeu neste tem. Não tanto relativamente a esta questão, mas em relação àquilo que é o projeto europeu. Isto é, será que ninguém se precaveu relativamente a uma situação como esta? Nunca se antecipou um cenário de crise como este que agora está a atingir a Grécia, mas então, afinal, que projeto europeu é este? E essa tal discussão sobre a União Europeia Monetária, que já teve um primeiro documento chamado documento dos 4 presidentes e que agora tem o chamado documento dos 5 presidentes, que inclui o presidente do Conselho Europeu, da Comissão Europeia, do BCE, do Eurogrupo e agora também do Parlamento Europeu, é um documento muito vago, muito abstrato, que nem sequer inclui, por exemplo, medidas como aquelas que foram propostas na declaração de Florença pelo primeiro-ministro português Pedro Passos Coelho, da criação de uma espécie de Fundo Monetário Europeu, isto é, uma entidade que fosse orçamentalmente autónoma e que, quando um país entrasse em dificuldades, como agora é o caso da Grécia, pudesse resolver essa situação sem, por exemplo, ter que pedir a ajuda do FMI, que é, digamos assim, a pedra agora mais complicada, o obstáculo mais problemático para a Grécia resolver. É o FMI quem, no fundo, está neste momento a obstaculizar o entendimento entre aquilo que é a posição grega e aquilo que são os requisitos por parte dos credores, onde se encontra quer a Comissão Europeia, quer o Banco Central Europeu. Ora, desses três, nesta troika, que a Grécia agora quer chamar apenas de instituições, é o FMI quem tem uma posição mais dura e todos nós, europeus, nos interrogamos se, na verdade, a União Europeia não tem dinheiro suficiente para poder abdicar da intervenção de um FMI numa situação que, se considerarmos a Europa como um todo, seria uma solução interna resolvida por nós, europeus, e não por outros intervenientes. Essa é a grande questão que é colocada também hoje em dia. Até que ponto é que a Europa não podia resolver o problema por si, tendo mecanismos financeiros para prescindir do Fundo Monetário Internacional? Porque falar em Fundo Monetário Internacional é falar em Estados Unidos da América, que são o principal financiador deste fundo e que têm interesses próprios que muitas vezes não são coincidentes com os interesses da União Europeia, não é?
Claro, e outro aspecto, Alberto, é que o FMI está habituado a intervir em países muito mais pobres do que a Grécia, com mecanismos de intervenção que são absolutamente dissonantes daquilo que muitas vezes são as necessidades de um país que vive num território bem mais desenvolvido que é o território da União Europeia. O FMI está habituado a intervir em países de África, como o Burundi, com enormes dificuldades e onde, do outro lado, estão muitas vezes governos que têm uma quase diminuta, nula a capacidade de reivindicação relativamente a condições para esses mesmos empréstimos. O problema é que o FMI está basicamente a aplicar uma grelha de funcionamento muito idêntica à que usa com esses países agora na União Europeia. E essa foi uma dificuldade que, de alguma maneira, a Irlanda e Portugal tiveram que resolver, em parte com aquilo que foi a pressão da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu, e que agora, depois de todo este desgaste até psicológico e político destes 5 meses de negociação, já não permitem ter o mesmo grau de reivindicação por parte desses parceiros europeus. Até porque, também diga-se, por parte da Alemanha, a locomotiva desta economia europeia, não há, ou parece não haver grande interesse em abrir mão da intervenção do próprio FMI. De resto, o FMI está nesta troika exatamente a pedido do governo alemão, que considerou que, exatamente pelo seu próprio perfil, seria a entidade que deveria também intervir na ajuda externa aos países chamados periféricos da União Europeia. E aqui então entramos no outro plano, o plano político, e aquilo que serão as consequências de todo este impasse. E aí percebemos que, independentemente do que venha a acontecer amanhã, ou para a semana, ou daqui a um mês, a verdade é que o que está a acontecer com a Grécia tem inevitavelmente repercussões em toda a Europa, quer no que diz respeito àquilo que é o equilíbrio de poderes entre os vários Estados-membros, quer no que diz respeito também àquilo que é o efeito particular de uma situação como esta em países como, por exemplo, Portugal ou a Espanha, que têm eleições muito em breve. E eu diria que aquilo que vier a acontecer com a Grécia será uma das variáveis que terá repercussão nas eleições legislativas portuguesas em setembro ou em outubro, na medida em que os dois principais partidos, ou a coligação, o PSD-CDS e o Partido Socialista, têm relativamente a esta matéria posições que não são exatamente consonantes e não são consonantes exatamente na tentativa de procurar retirar proveito político desta questão. E o que vier a acontecer, ou melhor, o prolongamento desta mesma discussão, acabará por beneficiar um lado ou outro, conforme aquilo que será a habilidade dessas forças políticas para retirar proveitos daquilo que for a conclusão de todas estas negociações.